Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao módulo Volta ao Trabalho, Direitos da Mulher Trabalhadora à Amamentação Protegida. Esse módulo será dividido em duas partes. A primeira parte, teórica, aqui no Videoscribe, e a segunda parte, uma entrevista com uma convidada muito especial que responderá às principais dúvidas e curiosidades sobre o tema. Para garantir que todas as lactantes tenham o direito de amamentar seus filhos, o Brasil possui leis específicas que protegem e asseguram a prática. Nesse primeiro momento do módulo, discutiremos algumas dessas leis, bem como a importância dos espaços voltados para a amamentação em empresas e concursos públicos, além de abordarmos a questão da amamentação no retorno ao trabalho. O aleitamento materno é uma etapa essencial para o desenvolvimento do bebê. Além de contribuir para sua formação cognitiva, crescimento e imunidade, o ato de amamentar proporciona diversos benefícios para a mãe no pós-parto. Porém, mesmo com inúmeras vantagens, nem sempre a amamentação é uma ação simples e trivial como costuma ser divulgada. Muitas mulheres e famílias passam por distintas experiências com o aleitamento materno e alguns fatores podem contribuir para uma vivência desfavorável e até a interrupção do aleitamento exclusivo até o 6º mês de vida do bebê, tais como a falta de uma rede de apoio, o difícil acesso a informação de qualidade sobre o assunto ou aspectos físicos como sentir dor ao amamentar, não conseguir realizar a pega correta, dentre outros. O retorno ao trabalho exerce uma forte influência na continuidade da amamentação. De acordo com o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, ENANI, de 2019, a prevalência do aleitamento materno exclusivo no Brasil foi de 60% entre crianças com idade inferior a 4 meses, período da licença maternidade previsto por lei, e de 45,7% entre as crianças com menos de 6 meses. Mas então, qual a importância de incentivar a amamentação no retorno ao trabalho? Após o período da licença maternidade, muitas lactantes precisam retornar ao trabalho e, consequentemente, se preocupam com a continuidade da amamentação. É importante frisar que a amamentação é um processo que pode e deve ser mantido mesmo após esse retorno. Além disso, é possível adotar outras medidas para facilitar a amamentação no retorno ao trabalho, como o armazenamento correto do leite humano e ajustes na jornada de trabalho, permitindo intervalos para amamentação ou a ida à creche para alimentar o bebê. E como podemos promover o aleitamento materno no ambiente corporativo? Estimular a amamentação é mais fácil do que muitos imaginam, e existem algumas ações que ajudam a promover o aleitamento materno. São elas: a licença maternidade e a licença paternidade estendidas, o home office, como uma alternativa a possibilitar o trabalho home office após o período oficial da licença, até que o bebê complete 6 meses de vida. Assim, a empresa facilita e proporciona meios para a mãe manter o aleitamento materno exclusivo. Outra opção, a sala de apoio à amamentação, as ações de conscientização, que têm o intuito de informar, orientar e conscientizar todos os colaboradores sobre a importância do aleitamento materno. A empresa pode realizar campanhas internas, divulgar informações sobre o assunto e até realizar palestras com especialistas. Para dar foco à nossa aula, falaremos dos 3 principais pilares de ações de apoio à mulher trabalhadora que amamenta, sendo elas a licença estendida, a creche no local de trabalho, que é a consolidação das leis do trabalho, CLT, e as salas de apoio à amamentação nas empresas. Licença estendida, mulher trabalhadora que amamenta. Toda colaboradora gestante que possui emprego de acordo com a consolidação das leis do trabalho, CLT, tem direito à licença maternidade de 120 dias sem prejuízo do emprego e do salário. No entanto, foi instituído pela Lei nº 11.770 de 2008 o Programa Empresa Cidadã, no qual as empresas prorrogam a licença por mais 60 dias, totalizando 180 dias, o equivalente a 6 meses.
As empresas que participam do programa Empresa Cidadã possuem benefícios fiscais e podem reduzir do imposto de renda o total da remuneração integral da colaboradora pago nos 60 dias de prorrogação da licença maternidade. Durante esse período, a mãe recebe seu salário integral e não pode ser demitida. Após o término da licença amamentação, a mãe tem direito a 2 descansos especiais de meia hora cada um, durante a jornada de trabalho até o 6º mês de vida do bebê. Esses intervalos podem ser usados para amamentar o filho na própria empresa, se houver creche no local ou conveniada, ou para retirar e armazená-lo adequadamente. A licença maternidade termina passados 6 meses sobre o nascimento do bebê, mas muitas mães desejam continuar amamentando seus filhos para além desse prazo. Nesse caso, é possível negociar com o empregador uma flexibilização ao horário de trabalho ou uma redução da carga horária, desde que não haja prejuízo para as atividades da empresa. E nos casos da licença paternidade, podem recorrer à licença paternidade aqueles que, de acordo com o CLT, são colaboradores que se tornaram pais e possuem direito de afastar de suas atividades durante 5 dias após o nascimento da criança. No entanto, assim como a licença maternidade, as empresas que participam do programa Empresa Cidadã do governo federal podem ampliar a licença paternidade para 20 dias. A ação, além de contribuir para o aleitamento materno exclusivo, tendo em vista que a mulher possuirá um contato de apoio próximo com quem dividirá as responsabilidades, também reforça a importância e o papel dos pais nessa prática. Creche no local de trabalho, ou auxílio creche. O que é o auxílio creche? Segundo a Constituição, é assegurado o direito ao auxílio creche às mulheres que tenham filhos com menos de 6 meses de idade e que trabalhem em empresas privadas que possuem no quadro de colaboradores mais de 30 mulheres acima dos 16 anos. Caso a empresa não possua creche em seu espaço físico, deverá pagar uma taxa para que as colaboradoras possam encontrar uma creche próxima à região. Outra opção para essas mulheres são as creches comunitárias mantidas pelas empresas ou entidades públicas ou privadas, como, por exemplo, SESI, LBA e SESC. Em locais de trabalho com porte menor do que o estipulado, os colaboradores, de fato, não possuem acesso ao benefício. Caso sua empresa não forneça nenhuma das opções acima, existem alguns caminhos, como, por exemplo, a empregada poderá se recusar a trabalhar, sem perder da remuneração, e ainda propor ação judicial de rescisão indireta, que é a justa causa da colaboradora contra a empresa. Nas empresas com menos de 30 empregadas, com mais de 16 anos, a colaboradora poderá amamentar em sua residência ou outro lugar de sua escolha. E o que diz o artigo 389 da CLT? O artigo 389 da CLT, previsto na Lei 14.457 de 2022, dita sobre o pagamento do benefício de reembolso creche mediante a formalização de acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. A inovação da lei está na possibilidade de fornecimento do benefício mediante acordo individual com a empresa. Dispõe que a exigência de fornecimento de um local apropriado, onde seja permitido às colaboradoras guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação, poderá ser suprida por meio de creches distritais mantidas diretamente ou mediante convênios com outras entidades públicas ou privadas. E o que é o reembolso creche? O auxílio creche é uma assistência financeira concedida aos funcionários para cobrir os custos com os cuidados de filhos pequenos. O objetivo é proporcionar aos pais a oportunidade de conciliar a criação de seus filhos enquanto estão no local de trabalho. Como empresa, sou obrigada a pagar o auxílio creche? O auxílio creche é um benefício obrigatório por lei para empresas que possuam, no mínimo, 30 funcionárias mulheres e que não disponham de um espaço para cuidado de crianças. Qual artigo da CLT fala sobre o auxílio creche? Segundo o artigo 400-A, o empregado ou empregada terá direito ao auxílio creche
para, no máximo, 2 filhos de até 5 anos de idade, por meio de reembolso pelo empregador no valor das despesas com o pagamento da creche. E qual o valor do auxílio creche nas empresas? O valor do auxílio creche varia de acordo com cada empresa. No caso do governo federal, o valor pago passou de R$ 215 em 2023 para R$ 321 em 2024. Para as funcionárias de empresas, o valor deve ser, no mínimo, 5% do salário bruto recebido. Sala de apoio à amamentação nas empresas. As salas de apoio à amamentação são espaços dentro da empresa em que a mulher, com conforto, privacidade e segurança, pode esvaziar as mamas, armazenando seu leite em frascos previamente esterilizados para, em outro momento, oferecê-lo ao seu filho ou até mesmo doar. A construção de salas de apoio à amamentação é uma opção da empresa, pública ou privada, e não existe obrigatoriedade para a manutenção dessas estruturas. Nas empresas que adotaram um local para as mães que amamentam, como por exemplo a sala de apoio, as trabalhadoras podem utilizar essas pausas para a ordenha do leite materno e a conservação no congelador de geladeira até o final de sua jornada de trabalho. Uma sala de amamentação deve ser um espaço limpo, confortável, seguro e privado para as mulheres. A principal função é que as mães ordenhem e armazenem o leite de forma eficaz durante o horário de trabalho. Também deve oferecer apoio abrangente e culturalmente apropriado à amamentação para as funcionárias, o que inclui intervalos, espaço privado e apoio de aconselhamento em lactação, serviços educacionais com um coordenador designado para ajudar no acesso, planejamento e supervisão. Para saber mais sobre a implantação dessa sala de apoio, aponte a câmera do celular para o QR Code disponibilizado nesse slide. Amamentação no retorno à licença maternidade. Após o retorno da licença maternidade, a colaboradora tem direito a 2 intervalos especiais de 30 minutos cada durante sua jornada de trabalho, para amamentar o seu filho até que complete 6 meses de idade ou prorrogado por mais tempo, quando a criança tiver risco de vida comprovado por atestado médico. Mesmo que a funcionária não solicite os intervalos, o empregador deverá concedê-los se a criança não tiver 6 meses de vida. Caso o empregador se recuse, poderá receber uma multa. Esse intervalo não pode ser descontado da empregada, sendo pagos obrigatoriamente como se fossem trabalhados. O fato da empregada estar amamentando quando retorna da licença maternidade não lhe dá o direito de faltar ao trabalho para amamentar. Ela tem direito aos intervalos citados anteriormente e a empresa não é obrigada a aceitar atestado médico que recomenda afastamento para amamentação e nem abonar as faltas caso ocorram. Agora, citaremos casos em que a amamentação no ambiente de trabalho foram privadas ou apoiadas. Em primeiro caso, a reportagem que fala que somente 271 empresas têm sala de amamentação no Brasil. Estima-se que, no Brasil, não mais do que 271 empresas tenham sala de amamentação para que as profissionais possam realizar a coleta e o armazenamento do leite. Tão grave quanto isso, outros dados dessa reportagem revelam que 70% das mulheres são demitidas após o cumprimento da licença maternidade. Uma outra reportagem mostra uma mãe trabalhadora que ganha o direito à rescisão indireta do contrato de trabalho devido à falta de local para o aleitamento. A rescisão indireta é o encerramento do contrato de trabalho por iniciativa do empregado, em virtude de um ato faltoso atribuído ao empregador, e cujas estritas hipóteses de cabimento estão capituladas no artigo 485 da CLT. Também encontramos uma reportagem que cita sobre as mães LGBTQIA+, não gestantes, que vivem batalhas por licença maternidade. Teoricamente, a abertura do processo para obtenção da licença maternidade de não gestantes simples consiste em comprovar a união estável do casal e a gravidez da parceira. Essa comprovação pode ser feita com qualquer documento da clínica de ultrassom, por exemplo.
Depois, as mães entram com o pedido de reconhecimento dessa maternidade não gestante, que se fundamenta principalmente no fato de que qualquer diferença entre maternidades ocorre puramente por preconceito. Na entrevista, o Supremo Tribunal Federal se posiciona de forma a reconhecer a pluralidade de famílias enquanto composições legítimas. Por fim, encontramos duas principais notícias que incentivam e fazem a manutenção das salas de apoio às mulheres trabalhadoras que amamentam, em duas diferentes regiões, uma em Brasília e a segunda por incentivo da Secretaria do Estado de Saúde na rede paraibana. Para ter acesso às reportagens e notícias, deixamos disponibilizados em cada slide seus respectivos QR Codes. Basta apontar a câmera do celular que abrirá um link de acesso à reportagem na íntegra. Caminhando ao fim do nosso módulo, percebemos durante ele a importância do incentivo à amamentação na volta ao trabalho, bem como algumas leis que garantem esse direito à amamentação e determinados momentos em que esses direitos foram privados ou apoiados. Agora, de forma a complementar o nosso módulo, entrevistaremos a professora Joana Dark Vieira Couto Astolfi, respondendo a uma seleção de perguntas mais frequentes sobre a amamentação e a volta ao trabalho da mãe lactante. Continue conosco por aqui. Tchau, tchau!